Porque as pessoas vão te caluniar, vão tocar na sua moral, vão levantar calúnia contra você de coisas que você não deve. E que você tem que fazer? Chorar e colocar na mão de Deus. Porque é Deus que vai responder por você. É Deus que responde por mim, que responde por você. Então o profeta era aquele que Deus escolhia. Deus designava ele para o ofício de profeta. O profeta, ele ia para a presença de Deus, ouvia o que Deus queria e trazia para o povo. E muitos deles iam para o calabouço. Muitos deles morriam. Aleluia. Mas a palavra de Deus não caía por terra. Amém? A palavra de Deus não cai por terra. Aleluia. E o Senhor usa esse profeta e diz assim: diz o Senhor Deus. Olha aqui o profeta disse. Ele não diz, eis que vos digo, eu vos digo. Não, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo assim: olha, eu sou simplesmente um carteiro. Eu não tenho essa autonomia de abrir correspondência que Deus mandou para você. Então, meu irmão, se Deus mandou entregar uma profecia para você, é você e Deus. Entendeu? É você e Deus. Eu não tenho essa incumbência de abrir correspondência que Deus mandou para você, não. Não, é você e Deus. Ou você aceitou ou não aceitou, é você e Deus. Deus que conhece a sua vida. A nossa incumbência é fazer o que Deus manda. Aleluia. E ele diz assim: diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Aleluia. E expeli-vos diante de vós, e vos dei a terra. E vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O Senhor está dizendo: olha, eu fiz tudo isso por vocês. Deus usando o profeta e dando uma mensagem para aquele povo, porque aquele povo estava pedindo uma resposta, e Deus estava trazendo a resposta. Eu vos tirei da terra do Egito, tirei da terra da servidão, tirei-vos da escravidão do Egito. Eu vos dei a terra, e ainda disse para vocês: não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra estais. Mas o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? Aí diz o versículo final: mas não deste ouvido à minha palavra. Oh Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um. Mas vós não deste ouvido à minha palavra. Amém? Bem-aventurado é aqueles que ouvem e guardam as profecias deste livro. Muitas vezes estamos propícios para ouvir muitas coisas, né? Às vezes até conversa que não deve, piada, sei lá, o que for. Mas quando se trata das coisas sérias de Deus, muitas vezes não estamos propícios para ouvir. Por isso que Deus, irmãos, Ele tem as formas de nos trazer para perto dEle. Você vai entender até o final dessa mensagem. E a Bíblia diz que nessa época então, Joás, que era um homem que tinha bens, que era o pai de Gideão, era um homem que tinha bens na época, perderam tudo. A Bíblia disse que Joás levantou um altar para adorar Baal. Levantou um altar para adorar Baal. E Gideão, seu filho, rompeu esse laço familiar com seu pai, porque ele conhecia Deus, conhecia as verdades de Deus. A Bíblia diz que então Gideão ficou em um lugar isolado, escondido, e ali aonde Gideão estava, ele cultivava uma pequena área de trigo, mas escondida. O que eu aprendo dentro da palavra hoje? Aonde estava Gideão, havia trigo. E por que em redor não tinha trigo?
Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com a palavra, Deus, Ele vai conservar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Vai faltar comida na casa do vizinho, mas na sua não vai faltar. Vai faltar carne na geladeira do vizinho, mas na sua não vai faltar. Porque em todos os lugares havia fome, mas aonde Gideão estava tinha trigo. Por quê? Porque Gideão estava na presença de Deus. Você está na presença de Deus? Então haverá provisão para a sua vida hoje. Ah, pastor, você não me conhece, as portas estão tudo fechadas, mas Ele arrebenta as portas de bronze hoje para te dar vitória. Ele quebra as portas de bronze hoje para te dar vitória, diz a palavra do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que estava ali Gideão malhando trigo no lagar. E o que eu acho interessante, irmãos, que algum tempo atrás as pessoas olhavam e admiravam, e agora as pessoas passavam e viam os lagar aonde malhava-se as uvas, abandonado, largado, mato, morada de rato, teia de aranha, os lagares onde se malhava as uvas. Não tinha uva, não tinha como trabalhar o lagar. E Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar escondido, onde as pessoas não iam. Aleluia. Mas não importa onde você estiver, Deus está olhando pelo teu esforço. Muitas vezes você está em casa lá, irmã, lavando a sua panela e dizendo: Deus, até quando? O Senhor esqueceu de mim, ninguém me vê. É mentira, Deus está vendo você. Não importa onde você estiver, Deus está vendo você. Mas tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Tempo de plantar e tempo de se colher. Aleluia. A Bíblia diz que na época aonde se malhava o trigo não era o lagar, mas era as eiras, aonde as pessoas malhavam o trigo num lugar espaçoso, onde corria vento. Como se banava o vento batia, levava a palha do trigo e caía só a semente no chão. Mas não havia mais este lugar para malhar o trigo. E para começar, nem trigo existia mais. Não existia mais nada, tudo estava abandonado. Era um lugar de vergonha e desprezo. Aleluia. Mas Deus vai virar o quadro dessa história para você. Deus vai virar o quadro dessa história para você hoje, se você acreditar. Aleluia. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo ali com seu filho. E o anjo do Senhor então apareceu ali e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, homem. O Senhor é contigo, mulher. Porque em meio a toda essa diversidade, você ainda mantém fé. Você ainda acredita que a sua história vai mudar um dia. Você é valoroso. Deus, aleluia, você tem um grande valor para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus, porque em toda essa diversidade, você ainda acredita que Deus vai mudar essa história. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão responde ao anjo dizendo: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que foi feito das maravilhas que foram contadas aos nossos pais? As promessas que nos foi feita quando subimos do Egito? O Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olha para ele e disse: olha, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos do Senhor. Ele disse: olha, como, Senhor, essas coisas?
Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou menor da casa de meu pai. Aleluia. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fere um só homem. Deus se agrada da pessoa que é humilde, irmão. Deus se agrada da pessoa que se humilha. A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o mais pequeno da casa de meu pai. Aleluia. Xaravacandaraia. A minha família é a mais pobre. Aleluia. Deus não está olhando pela posição social que você tem lá fora. Se você tem ou você não tem. Deus está olhando para o que você tem dentro do seu coração hoje aqui. Está dizendo para você, pode ter sido difícil para você até aqui, mas de hoje em diante há uma nova história para ser escrita na sua vida. É você que Deus vai usar para fazer a diferença. Pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei. Aleluia, Deus não chamou pessoas preparadas, mas Ele chamou para preparar, para capacitar. Deus chamou as pessoas que não sabiam nada para ensinar, porque aqueles que já sabiam não aceitavam ser instruídos por Jesus. E Jesus, irmãos, Ele teve uma grande dificuldade ao ensinar, porque os escribas e fariseus, que eram pessoas religiosas, nunca aceitaram os ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus chamou os discípulos para ensinar e para instruir. E Jesus diz assim, olha, todos aqueles que guardaram os meus mandamentos, eles não vão ser discípulos, mas eles vão ser os meus amigos. Jesus está dizendo que você é amigo dele hoje. Aleluia, você é amigo de Jesus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Gideão pede algumas provas para Deus, e Deus dá algumas provas para Gideão. E Gideão então, aleluia, quando ouviu a voz do Senhor, que disse com ele, paz seja convosco, tu não morrerás, não temas, porque tu não morrerás. Então Gideão levantou um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor, e paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abezeritas. Mas quando eu olho para essa palavra, quando Gideão, depois das provas que ele fez com Deus, ele chegou e levantou um altar. Mas Deus não aceitou esse altar de Gideão. Mas por que, pastor, Deus não aceitou? Deus mandou que Gideão não fizesse as coisas pela metade. Descesse até a casa de seu pai, derrubasse o altar do seu pai, matasse o bezerro e o segundo boi oferecesse em sacrifício sobre o altar. Irmãos, há coisas que muitas vezes Deus pede para nós que é difícil. É difícil de fazer. Porque se Deus lhe tivesse pedido alguma coisa que não estivesse relacionado com a sua família, seria fácil. Mas quando Deus pede para Gideão, desce lá na casa de seu pai, derruba o altar que está levantado, mata os bois. Deus estava pedindo coisa para Gideão muito difícil. E Gideão temeu, porque era o seu pai. Aleluia. Por isso, irmãos, que Gideão, ele tinha quebrado esse vínculo familiar. Não é porque era pai de Gideão que ele não teria que obedecer a voz de Deus para fazer aquilo que Deus estava mandando. E há muitas vezes, irmãos, que o inimigo afronta o homem e a mulher de Deus, porque quando é um vizinho que joga lixo na sua calçada, é fácil. Você vai lá, conversa com ele.
Mas quando ao que Deus está requerendo, Deus está pedindo uma ação sua em relação à sua família, é difícil. É difícil. E há muitas pessoas que muitas vezes têm deixado de obedecer a Deus. Porque é alguém da minha família, eu não posso falar isso. Negativo. Deus não aceitou o primeiro sacrifício de Gideão, mas pediu que ele fizesse, derrubasse o altar, matasse o boi e depois levantasse o altar para oferecer sacrifício a Deus. Porque talvez o primeiro altar foi um altar que foi levantado com pedras cheias de lodo, algo que ele tinha trazido para o altar que Deus não estava aprovando. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem, mas o seu próprio altar que ele levanta dentro do homem, esse ele habita. Amém? É Deus que vai nos levantar. É Deus que vai gradativamente nos instruindo, nos preparando para uma grande e boa obra. Aleluia. Há quantas pessoas que querem ser uma bênção na presença de Deus, mas não quer ser submisso a ninguém, não quer obedecer a palavra, não quer ser submisso, aleluia, quer levantar o seu próprio altar. Não é Deus que manda em mim. Irmãos, nós temos alguém superior a nós que nós temos que obedecer. Eu não faço o que eu mando porque eu tenho um pastor, aleluia, e eu tenho que dar obediência a ele. E o pastor tem Deus, que ele tem que dar obediência a Deus, para nós sermos abençoados. E a Bíblia diz então que Gideão agora, aleluia, ele desce, chama agora mais 10 pessoas e desce até o altar onde seu pai tinha levantado, derruba o altar, quebra o altar, mata o boi, aleluia, levanta o altar e agora oferece o segundo boi em sacrifício a Deus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e ajuntaram-se após ele, e enviaram o mensageiro por toda a tribo de Manassés, Azer, Zebulão, Naftali, e saíram ao encontro de Gideão. E saíram ao encontro de Gideão 32.000 pessoas. 32.000 pessoas saíram ao encontro de Gideão. E o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, é muita gente que está com você. Aleluia. Faça um desafio. Aquele que for medroso, for covarde, volte para trás. Voltou para trás 22.000 pessoas. Gideão diz: olha, o Senhor disse para Gideão: leva esse povo ao ribeiro, ao rio, e manda esse povo que beba água. Aquele que ia baixar para beber água, separa para um lado, e os que trazer a água com a mão na boca, separa para o outro lado. Dos 10.000, Gideão foi surpreendido somente com 300.000. Aleluia. 300 homens. E o Gideão olha e diz assim: Senhor, é pouca gente. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, pouco com Deus é muito. Mas o muito sem Deus não vale nada. Amém? Aleluia. Você vencerá esta guerra. Você vencerá essa guerra. Pastor, mas só eu na minha casa que sirva a Deus. Não importa. Não importa, você vai vencer, porque é o Senhor que está dizendo que você vai vencer. Você vai vencer esta guerra. Essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. Essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. É o Senhor que luta por mim, é o Senhor que luta por você. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que então Gideão sai. E Deus ordena a Gideão que levasse ali cântaro e as buzinas.
dividisse o povo em 3 grupos, e chegando lá, quando